Caracus, a nova HQ do brasileiro Andrei Bressan tá vindo aí. Mas e aí, o que que a gente deve esperar disso? Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Cultura Crítica e Psicanálise. Eu quero retomar aqui algo que faz tempo que eu não faço, que são os nossos vídeos de leitura crítica, de análise de textos, de literatura e, obviamente, por que não fazer tudo isso junto com um pouco de olhar de psicanálise, não é? Então vamos lá. Olha só, não esquece de deixar seu like, de seguir o canal, de fortalecer a gente e inscrever no comentário legal aqui embaixo. Só que se você conseguir, por favor, seja educado, afinal, lembre-se, cada um oferece o melhor daquilo que tem, não é? Então vamos lá. Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a partir do poeta Schiller, se não me falha a memória, a arte tem o poder de funcionar para seu espectador como uma espécie de escudo de Perseu. Você se lembra lá no filme, na história do Perseu, diante da Górgone, da Medusa, não lembra? Tá lá no filme Fúria de Titãs. É uma cena clássica. O herói Perseu vai lutar como um monstro, mas não pode olhar nos olhos daquela divindade ameaçadora, porque o horror de suas formas suscitam, transformam em pedra qualquer um que encare. Bom, e o que que faz o Perseu? Ele pega seu escudo e dá um polimento na parte interna para que ele funcione como um espelho. Armado desse jogo de imagens, ele parte para enfrentar a Medusa e, vencendo o monstro Deus, ele decepa sua cabeça terrível, cheia de víboras. Para Nietzsche, essa é a função da arte. A arte é o escudo espelhado de Perseu, que permite que você possa olhar de frente o terror, o horror mais próximo, mais íntimo, sem, entretanto, tornar-se pedra. Eis a beleza do horror. Essa é a expressão estética que o crítico literário italiano Mário Praz chamou de beleza meduséia. É a beleza do horror diante da representação da medusa degolada. Esse conceito o Mário Praz inventou tirando a partir do poema do Shelley. O Shelley, sabe, o esposo da Mary Shelley do Frankenstein? Isso. O Percy Shelley viu um quadro atribuído a Rafael, uma pintura da cabeça da medusa degolada ali na Galeria de Uffizi, na Itália. Horrorizado diante daquele quadro, ele faz um poema. Era muito comum na época fazerem poemas de quadros, tá? É uma prática que se perdeu. Enfim, o Shelley faz esse poema para o quadro da Medusa e o Mário Praz, séculos depois, resgata a ideia do horror do poema do Shelley e cria o conceito, o belo horrível, a beleza meduséia. Pois é, esse é o conceito que a gente vai usar aqui. Guarda ele. A gente é muito mobilizado por esse desejo do estranho, desse estranho esquisito, desse estranho aterrorizador, desse estranho familiar que o Freud, pai da psicanálise, chamou de das Unheimlich. Esse desejo pelo horror, pelo susto, pela vilania, pelo crime, pelas sombras, pela beleza meduséia. É por isso que você se empolga muito mais pelo Coringa do que pelo Batman. É por isso que você perde suas noites de sono vendo filmes de terror e de suspense policial, séries do True Crime ou aquelas tão na moda que falam de bandidos e de famosos presidiários aqui no Brasil. A sedução pelo monstruoso na alma não é privilégio das séries polêmicas como a recente Tremembé. Esse apego à carne e à morte remonta à nossa modernidade romântica, quando nossa intimidade burguesa e urbana sussurrava gritos e urrava cochichos nos bastidores de nossas alcovas mais inconscientes. Os fantasmas nos bastidores da subjetividade contemporânea tiveram lá as suas crias. A mais famosa dessas crias é o romantismo, a chamada sensibilidade artística romântica típica do século XIX. E outra imediata derivada, crítica ao romantismo, é a ciência psicanálise que marca a primeira metade do século XX. Quando a gente vê nos outros as nossas próprias monstruosidades, a gente se lembra que, afinal de contas, tudo que é humano não é estranho. Bom, ao menos não deveria ser se você é um leitor de psicanálise ou de arte ou de boas histórias em quadrinhos. Daí o charme das ficções no ar, né? Daí o charme dos romances góticos. Não se trata de aderir ou de cultivar o mal, ou de simplesmente partir para a adoção boba de se afogar nos likes de Instagram. Não é sobre isso. O desejo que nos move é de atravessar esse mal, para que a gente possa enfrentar o Homem de Areia, o Sandman, do Metallica, do Hoffman, do Gaiman ou do Freud.
que habita na gente, que está no meio dos nossos mais sólidos pesadelos. E daí, quem sabe, a gente consiga rir dos nossos próprios trens fantasmas. O fenômeno de achar bonito que é feio, de gostar do belo horrível, de cultivar o horror, isso não é novo nem na literatura nem na arte. A gente encontra, por exemplo, em poetas como no nosso romântico aqui brasileiro Álvares de Azevedo, ou em outros escritores mais modernos como Guimarães Rosa, e também em músicos como, por exemplo, o Raul Seixas, quando ele nos diz: o diabo usa capote, é rock, é toque, é forte, diabo. Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. Pois é, perseguir o horror que mora no humano. Eis a pedagogia literária que nos mostrou o crítico Antônio Cândido em sua obra A Educação pela Noite. Quando a gente caminha pelas trevas, a gente pode entender muito melhor quão necessária é a luz e de quanta escuridão a gente é feito. Isto posto, eis que ressurge das trevas agora o querido artista gráfico Andrei Bressan, das entranhas dos mais poderosos infernos abissais, e surgindo com uma história em quadrinhos nova. Tem gibi novo na área. Caracus. Mas afinal, o que promete Caracus? E quem é Andrei Bressan? O Andrei é um artista gráfico brasileiro, um desenhista, um pintor, um artista que trabalha no mercado americano desde 2014 e que foi co-criador das séries Dark Ride e Birthright. Também fez outras obras que vocês certamente conhecem, como Destro, X-Men e algumas aparições na DC. Atualmente ele é capista, é o cara que faz as capas para a editora Marvel. Mas e aí? O que a gente pode esperar da Caracus? Caracus é uma história em quadrinho brasileira. Um gibi brasileiro que brinca com a cultura pop e com a cultura das histórias em quadrinhos norte-americanas. Então, quando você for folhear a sua Caracus, você não vai simplesmente se deparar com aquilo que se convencionou chamar de estética brasileira, algo completamente abrasileirado, como você esperaria de um quadrinista nacional. Na teoria literária, a gente chama essa pegada de cor local. Então, a cor local que rola no gibi do Andrei carrega uns outros timbres mais inusitados. O que você vai encontrar ali é uma história em quadrinho que brinca com as referências dos nomes gringos, com rock and roll gringo, com muito AC/DC, Aerosmith, Motorhead, Danzig, etc. Do metal ao punk sem economizar nas distorções. O Andrei é um cara muito sensível e muito intenso. Ele é um artista que vem de uma noção de pintura romântica, da pintura clássica também, e que tem as manhas de cultivar traços de pintores como Rubens, Michelangelo ou mesmo Delacroix. Andrei é um quadrinista que tem uma sólida formação artística e isso fica marcado na qualidade dos seus traços. Mas ele é um roqueiro por natureza. Ele gosta do mergulho abissal na tragédia humana, nos fantasmas mais profundos. E o que ele está fazendo nesse gibi? Ele está batendo no liquidificador a cultura pop das histórias em quadrinhos norte-americanas, junto com a poderosa irreverência brasileira, trazendo fortes pinceladas de antropofagia. Antropofagia é Antropofagia é um conceito muito importante na Caracus. Antropofagia é uma criação dos nossos antepassados, dos nossos povos originários aqui da América, do nosso povo de Abya-Yala. A antropofagia é a ação de você devorar o outro, hoje não física, mas culturalmente, de modo que você mastigue, engula, faça uma boa digestão e, por que não, vomite, cuspa, regurgite sempre que o barato for louco demais e a arte puder ganhar mais brilho com uma boa dose de deboche. A antropofagia foi cultivada principalmente século passado, no movimento que vocês já ouviram falar, no chamado modernismo. O modernismo, com artistas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, trazem essa ideia dos novos povos ancestrais para devorar a cultura estrangeira para satirizá-la, brincar com ela. Como diz Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, to be or not to be, that's the question. Ou ainda, só a antropofagia nos une. Você pode brincar com os elementos estrangeiros que nos colonizam e devolver o troco dessa colonização numa descolonização, numa transcolonização desse império do outro, não meramente rechaçando os símbolos exteriores, mas trazendo para você, tornando eles os seus próprios, roubando na cara dura, só para rir, para fazer troça, tirar uma onda e assim mesmo, tomado pelo riso como ridente, você possa reelaborar tudo isso numa ferramenta própria, por que não dizer nova. É assim que Mário de Andrade, por exemplo, escreve Macunaíma, que é uma apropriação da cultura do mito de Macunaíma do povo Macuxi.
Antropofagia é devoração constante. Em 1928, Mário de Andrade escreveu Macunaíma, devorando a mitologia indígena ancestral. Mas em 2019, um grupo de indígenas, Macuxi, Taurepang e outras, publicaram a peça Macunaíma, o mito através do tempo, em que eles trazem a vida, devolvem a vida para Mário de Andrade, já defunto, para tirar satisfação com ele, de ficar com essa mania de pegar o Deus dos outros. Inclusive, eles colocam Mário de Andrade como coautor da obra quase um século depois de sua morte, como se fosse um dos autores da peça. É isso. A antropofagia nos une. Mas voltemos à antropofagia de Caracus. Então, os menos experientes das ironias sofisticadas do Andrei talvez possam achar assim: poxa, mas essa história em quadrinhos, esse gibi brasileiro, ele não é tão brasileiro. Se acalma, leitor. Comece a ler, dê um voto de confiança à obra do cara e comece a entrar nessa cultura pop tão americanizada, tão herdeira de quadrinhos como Watchmen, Juiz Dredd, Lobo, Lúcifer. Comece a entrar nessa cultura pop e perceba como que o artista vai devorando os paradigmas dessa cultura, a estética típica dos enlatados americanos, mas não para ficar na superficialidade das formas simplesmente. À medida que a trama se desenvolve, ele parte para a ideia torta do ridendo castigat mores, rir para corrigir os costumes. Só que não. Ou seja, ele desmonta a crença numa superioridade moral para elevar nosso barroquismo antropofágico brasileiro às últimas consequências. Não há moral que dê conta dos nossos próprios monstros. É preciso refundar uma ética ridente. Daí que Caracus convida ao mergulho no espelho, o da nossa selvageria mais profunda. Bressan não vai deixar passar a história brasileira, fiquem tranquilos. Ele não vai fechar os olhos para os nossos mitos autoritários mais perversos, nossa barbárie brasileira, nem mesmo a história da nossa realidade vitimada pela colonização. Contudo, ele não vai trazer isso como mitigância, como ressentimento, não como comiseração. Muito pelo contrário, ele vai trazer isso como potência ridente, louca para dar o troco, para devorar o outro e transformar isso numa nova coisa, numa cultura pop reposicionada num novo lugar. O nome disso é literatura. Tá bom, HQ não é literatura, tem vídeo daqui explicando isso no canal, mas você entendeu o que eu quis dizer. O nome disso é arte de qualidade. Mas se você quiser partir para psicanálise, e bom, eu sempre quero, você pode também chamar isso de relembrar, repetir, perlaborar, como diria o querido amigo Sigmund Freud em texto de 1914. De certa feita, a gente vai transformar o que era trauma em arte. Isso é o que a psicanálise chama de sublimação. Está em vários títulos do Freud, como Pulsões e seus Destinos, de 1915, etc. e tal. Afinal de contas, flectere sine quo superus, aqueronta movebo. Sim, em livre tradução, se eu não posso mudar os céus, eu vou reposicionar o inferno. É o que nos diz Freud, citando a Eneida de Virgílio, na abertura da interpretação dos sonhos, 1900, da obra magna de Freud. Então, esse é o rolê do Andrei. O inferno é o habitat natural. A arte do Andrei é uma arte dos infernos. Vale a pena dar uma olhada. E os monstros que aparecem, afinal, mas quem não tem monstros, não é? Quando eles aparecem, eles não são simplesmente rechaçados, evitados. Os monstros nos gibis do Andrei se tornam escudos. Lembra daquela ideia do escudo de Perseu que reluz para espelhar o horror do trauma que a gente falou aqui? Então, esse monstro, ele tem uma função que não é simplesmente causar horror, muito pelo contrário. Ele funciona como máquina sublimatória porque ele nos coloca diante dos nossos próprios monstros. Em especial, eu me simpatizo demais com essa abordagem dos gibis do Andrei, porque ela imprime ali uma marca do trágico, mas não simplesmente de uma tragicidade que vem acompanhada de lamento e tristeza, melancolia e autocomiseração, nada disso. Esse trágico ali, ele aposta no riso criativo e criador. Parece haver nesse tipo de arte um eco do Nietzsche, do bom e velho Nietzsche, quando ele manda um poderoso puxão de orelha no pessimismo choroso dos românticos, clamando, quase como se a gente pudesse ouvir seus berros num dos prefácios de sua obra, O Nascimento da Tragédia, e que eu leio um pedacinho aqui.
Não, diz Nietzsche. Vós deveríeis aprender primeiro a arte do consolo desse lado de cá. Vós deveríeis aprender a rir, meus jovens amigos. Se todavia quereis continuar sendo completamente pessimistas, talvez em consequência disso, como ridentes, mandeis um dia ao diabo toda a consoladoria metafísica e a metafísica em seu primeiro lugar. Ou, para dizê-lo com a linguagem daquele trasgo dionisíaco que se chama Zaratustra, levantai vossos corações, ó meus irmãos, mais alto, e não esquecei tampouco as pernas. Levantai também as vossas pernas, vós, bons dançarinos, e melhor ainda, erguei-vos também sobre a cabeça. Esta coroa do ridente, esta coroa grinalda de rosas, eu mesmo coloquei esta coroa sobre minha cabeça, eu mesmo declarei santo o meu riso. A vós, meus irmãos, eu vos atiro esta coroa. O riso eu declarei santo. Vós, homens superiores, aprendei a rir. Bom, será que eu consegui deixar um gostinho de quero mais? Um gostinho de, afinal, como é que é esse tal de Bicaracus? Como é que é esse rolê do Andrei? Então, dá um pulo lá na CCXP de 2025. O Andrei vai estar lá. Troca uma ideia com o cara. Enquanto estiver à venda a Caracus, não perde. Não perde essa pedrada, não. Você vai mergulhar nas pirações lancinantes, nos bastidores dos transtornos do bom e velho Bressan. Evoé com um novo escudo de Perseu para você olhar seus fantasmas. Vai por mim. É uma viagem em tanto. Hashtag fica a dica. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal Cultura Crítica e Psicanálise. Abraços.